Agora nós vamos explorar as configurações gerais no New Hub. Logo aqui no topo, em Customization, nós vamos ter duas seções, seção General e Cluster App. Bom, começando pela General, nós temos aqui a primeira opção chamada Activity Info, onde eu posso desativá-la ou ativá-la. Por padrão, ela vem ativada. E o que seria essa opção? Aqui no New Hub, eu tenho o sininho aqui, clicando. Vão ter todas as atividades do últimos apps modificados, tá? Então, aqui considera somente os apps publicados e os data reloads. Então, é possível desativar. Aqui na segunda opção entra toda a parte de branding. Então aqui você pode subir o favicon da sua empresa. Só clicar aqui no botão Upload Favicon, inserir uma imagem e automaticamente vai substituir aqui. Terceira opção, Home Cards. Bom, a primeira opção é Show Thumbnails. Então eu vou ativar ela aqui. Vou voltar aqui no New Hub na Home. Vou dar um refresh. Basicamente ela vai mostrar as thumbnails dos aplicativos diretamente aqui nos cards, tá? Então como você pode ver aqui, eu estava com o Helpdesk, ele vai mostrar a thumbnail. Seria mais uma customização dos cards. A segunda opção é o Allow Drag and Drop. Como vocês podem ver aqui, o usuário ele vai ter a liberdade de mudar a altura, a largura dos cards. Como vocês podem ver aqui. Tem como desativar isso. O mesmo para o resize, tá? Então o que eu estava fazendo aqui antes era o drag and drop, que seria essa opção aqui, e o resize seria isso aqui. Você pode desativar as duas, tá? Então eu vou desativar essa aqui e essa aqui. Vou dar um refresh aqui na tela. Ó, como vocês podem ver, os cards eles ficam o padrão que foram definidos. Bom, logo abaixo tem a opção Home Custom Content. Seria uma home customizada. Por algum motivo você quer que a sua home tenha uma outra cara ou traga um link externo, é possível fazer isso aqui. Ela substituirá essa visão de cards, tá? Então se eu clicar aqui em Enable, vir aqui em Manage Home, eu vou ter algo semelhante ao que vocês viram com links. Então se eu clicar aqui e inserir um nome, eu vou chamar de instrução de acesso. Eu vou inserir o PDF mesmo, mas você poderia inserir uma outra página. Eu vou inserir para todo mundo ver. Clicar no maisinho. Ó, beleza. Eu tenho uma home customizada salva. Vou vir aqui e atualizar. Então percebam, ó, a minha home virou uma coisa totalmente nova, né? Bom, retornando ao admin, outra opção que eu tenho é trocar o tipo de loader do New Hub. Então, como vocês podem ver, hoje quando carrego ele aparece esse loader de progresso, mas eu posso trocar para esse loader aqui que aparece a sua logo. Vai aparecer uma loader circular e logo a logo é inserida ali no New Hub Admin. Bom, em relação a logo, também outra parte de branding, tá? Aqui logo você pode fazer o upload da sua logo e vai aparecer aqui e consequentemente aqui também no loader. My Favorites. Essa é uma opção para o usuário. Todas têm descrição, tá? Cada usuário seta a sua, então você pode vir aqui muito bem, ó, e traduzir também se for necessário. Mostrar e ocultar os favoritos. Por padrão vem ativado, ó. Então, como vocês podem ver aqui, não tem nenhum favorito configurado. Mas se o usuário tivesse vários grupos, vários subgrupos, ele quisesse favoritar coisas específicas, ele poderia. Então, por exemplo, eu vou favoritar uma sheet aqui de um aplicativo específico. Vou vir aqui em Dashboard. Vou vir logo abaixo aqui na direita e pinar esse dashboard. Então eu vou chamar de dashboard.
e vou vir aqui em Add. Perceba, ó, já apareceu aqui nos meus favoritos. Ele poderia pinar outras cheats em outros apps. Então, por exemplo, eu quero pinar o meu Mashup aqui. Vou vir aqui pinar. Mashup demo. Vou adicionar. Voltar para home, ó. Entrando aqui nos meus favoritos, ó, eu tenho automaticamente o meu dashboard. Já na cheat que eu favoritei. E também o Mashup demo. Isso aqui o próprio usuário irá configurar, então é uma configuração individual, tá? Logo no topo aqui dos meus favoritos, ele também tem a possibilidade de criar os próprios links dele. Então, se eu criasse um link aqui, por exemplo, com o YouTube, adicionaria uma URL e vou chamar de instrução de repasse, por exemplo. Posso adicionar uma descrição. Virei aqui add. Percebam, ó, que já adicionou aqui. Vou voltar para home. E dos meus favoritos seria isso. Então você tem essa possibilidade, né, de ativar ou não essa liberdade para o usuário. Então eu já vou desativar aqui também. Vou voltar para home, ó, e vou dar um refresh. Ó, como vocês podem ver, não aparece mais. Outras opções. Tem como controlar o estado dessa barra lateral. Então ela sempre vira aberta por padrão, ou quando iniciar o NeoHub ela vira assim. Tem essa opção Keep Items Open, como vocês podem ver aqui na descrição. É para controlar mais a questão quando eu abrir um menu, submenu, se ele deve fechar ou não. Outra opção é Sequential Cards Loader, então carregar os cards da home quando tiver muitos cards. Eu tô com a home custom aqui. Deixa eu desativar e voltar. Aqui, ó. Quando tiver muitos cards na home, eles tiverem vários objetos, então vai carregar sequencialmente. Outra opção aqui é Sidebars Menu. Então, quando eu clicar em um app, se ele fecha ou não a sidebar. Aqui, por padrão, ele mantém aberta, mas se eu desativar isso aqui, voltar para o NeoHub e dar um refresh. Eu clicar num app, ó, perceba que ela fecha automaticamente. Aqui tem a questão do tema também. Então, por padrão, o NeoHub vem com tema default. Vou voltar aqui para home, dar um refresh, que seria esse tema aqui. Tem a possibilidade também do tema branco, que era o que nós estávamos utilizando antes, e um tema custom. Quando ativo o custom aqui, essa opção ela aparece e ela possui toda essa parte de CSS, tá? Aqui envolve um lado mais técnico assim para editar um CSS, mas é possível subir um CSS customizado, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, o tema default. Eu vou voltar para o tema branco. Deixa eu dar um refresh aqui. Feito. Unix Session. Bom, quando ela está ativa, basicamente hoje quando você abre uma aplicação do Click, ele cria uma sessão. Essa sessão ela utiliza o mesmo filtro para a sessão inteira. Então, por usuário, cada usuário tem sua sessão. Mas se o usuário, por exemplo, quiser acessar esse helpdesk demo em duas janelas, por exemplo, e quiser aplicar filtros diferentes, então, posso exemplificar aqui para vocês. Ó, por exemplo, aqui eu quero selecionar um non-anti. Perceba que na outra janela ó, já aplicou o mesmo filtro. Ativando essa opção e dando refresh em ambas aqui, agora eu vou ter sessões independentes. Então, para cada aba que o usuário abrir, eu vou ter uma sessão nova ali pro aplicativo, né?
Então eu clico aqui, ó. Perceba que aqui não aplicou, tá? Então pode ser útil em alguns casos o que o usuário precisa utilizar dessas duas janelas. Tornando aqui, Useful Links. Bom, são os links cadastrados logo aqui abaixo, ó, como você pode ver tem o Useful Links. Vocês podem vir aqui em Manage. Por padrão, vem esse link da cluster, como vocês podem ver. Clicando aqui, ó. Ele vai abrir o site aqui dentro do contexto do New Hub. E vocês podem cadastrar useful links de vocês. Então, por o link do site da empresa, um link talvez de algum documento, é possível inserir aqui, tá? Ó, como vocês podem ver aqui. Outra opção é permitir o usuário selecionar uma foto ou não. Então, como vocês voltando aqui para o New Hub, percebam que aqui eu tenho esse avatar. Se eu clicar no avatar, eu consigo modificar minha foto. Então, clicando tanto aqui quanto aqui, abre essa opção. Posso vir aqui em Select Photo. Talvez essa aqui. Ah, essa aqui ficou melhor. Ó, feito isso, posso dar zoom, enfim, posso deixar na melhor forma aqui, clicar em Save. E com isso eu vou ter a minha própria foto aqui dentro do New Hub, tá? É possível desativar isso. Então vou vir aqui em desativar. Clicar na Home, dar um refresh. Ó, percebam que o usuário já não tem mais essa possibilidade, né? E automaticamente vai ficar só um botão de logout para ele aqui, para ele literalmente sair do New Hub. Outras configurações, tá? Configurações de Cluster App. Tem uma seção que nós vimos só da parte de configurações de apps, mas essa aqui se refere a uma configuração global. Então, se tu quiser aplicar um tema a todos os Cluster Apps, tem essa possibilidade aqui. Então, eu quero aplicar o tema Sense, por exemplo, Sense Breeze, para todos os Cluster Apps que eu tenho ativado. Então, você pode vir, selecionar aqui e quando um app for cluster app, automaticamente ele já vai puxar da configuração global aqui, né? O mesmo para as outras opções, tá? Mostrar a Current Selections Bar, que é essa, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Na verdade é esse aqui, ó, Vendas 2024. Aqui, ó, seria essa barra de seleções atuais. Então dá para habilitar para todo o cluster app, já vinha assim globalmente. O mesmo botão de self-service, que é para abrir um app do ClickSense aqui em uma nova aba. De mostrar as cheats no menu, por padrão eu já posso manter todos os itens do cluster app assim. Outra opção que nós temos aqui é Space Between Objects. Então, o espaço entre os objetos. Como se percebe aqui dentro do Cluster App, nós temos essa identidade visual de cartões, né? Então, é possível diminuir essa distância aqui. Eu vou botar, por exemplo, 5 e 5 e vou salvar. Vou vir aqui e dar um refresh. Perceba que diminuiu um pouco o espaço, então tem essa margem, tá? Temos aqui a última opção que é a ordenação dos objetos por criação. Então seria literalmente a ordem dos objetos dentro da sheet por ordem de criação. Então, por padrão, o clique ele retorna qual deve ser a ordem dos objetos, mas caso seja necessário ficar no topo aqui somente os objetos mais novos, é possível alcançar com essa feature aqui habilitada.